Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Essa que vos fala é a irmã Ilza Silva. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É com muita alegria, é com muita satisfação em meu coração que eu venho até você hoje. Estamos aqui na Semana Santa, né? Nos preparando para a Páscoa, onde nós vamos refletir daquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, na cruz do Calvário, de como ele nos amou, de como ele nos perdoou, de como ele está disposto a estar conosco todos os dias na consumação dos séculos, a estar nos guiando, nos orientando através do seu Espírito Santo, o Consolador. Que a presença do Senhor esteja chegando no seu lar, chegando na sua casa, que esse é o nosso intuito, é o nosso desejo de transmitir Deus, levar Deus para a sua casa, para a sua vida, através dos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre erros, né? Sim, são muitos erros que cometemos. São erros comuns que cometemos, que não damos conta, que não paramos para analisar, né? Para analisarmos, mas são 5 erros comuns, né? Eu vou tratar 5 erros mais importantes de como nós cristãos precisamos despertar o quanto antes, né? E voltar ao primeiro amor, porque é esse o desejo do nosso Deus, que voltemos ao primeiro amor. Amém? Então aqui eu vou tratar com vocês hoje sobre 5 erros, né, que nós cristãos cometemos, tá? Mas antes que a gente continue, eu gostaria muito que você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscrevesse agora, meu irmão, não deixe para depois não. Que você se inscrevesse agora, que você também compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com aquele irmão, com aquela irmã que você sabe muito bem que esse vídeo vai tratar com ele, né? Vai tratar com ela, vai ser algo de Deus para transformação, que você possa estar compartilhando, deixando seu like e também deixando o seu comentário, que é muito importante para nós. Amém? Vamos de vídeo, vamos para o vídeo. 5 erros comuns entre cristãos. Eu anotei aqui no meu notebook, porque eu não gostaria de esquecer nada, certo? E o primeiro erro que eu gostaria de compartilhar com vocês, esse erro é um erro que geralmente acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos hoje cometem esse erro. O primeiro erro é orar pouco e negligenciar a leitura da Bíblia. Muitos cristãos acabam esquecendo das armas, as armas espirituais que são importantes para que a gente venha vencer o nosso dia a dia. Então, o primeiro erro é este: orar pouco e negligenciar a leitura da Bíblia. Segundo erro, parecer cristão por fora, mas não viver transformação por dentro. Muitos crentes, muitos cristãos hoje que são da igreja, vivem na igreja, infelizmente precisam viver de novo. Precisam nascer de novo, precisam dar lugar ao Espírito de Deus para que ele possa trabalhar em especial nas suas vidas e nos seus corações. São pessoas que estão na igreja, mas que têm uma vida dupla. Estão na igreja, mas têm uma vida que não conduz com o servo de Deus. É uma pessoa que vive de aparências, é uma pessoa que não busca viver verdadeiramente como Cristo quer que vivamos, segundo a sua palavra. Amém? Terceiro erro. O terceiro erro é guardar mágoa e não liberar perdão. Quantos cristãos estão dentro deste erro e não percebem a gravidade espirituais, o risco que elas estão enfrentando na sua vida espiritual com Deus? Porque é necessário perdoar, é necessário esquecer as mágoas, reconhecer que errou, pedir perdão, né? Procurar a quem magoou, pedir perdão, se reconciliar, são atitudes de quem é um cristão.
Mas muitas das vezes vemos este erro no meio de nós. Pessoas que guardam mágoas e não liberam perdão, não querem liberar perdão. E isso eles estão dentro de um abismo, aonde só Deus para poder mudar a situação. E muitas das vezes não entende porque a sua vida, por mais que esteja na casa de Deus, seja um servo de Deus, não consegue entender, porque muitas coisas não andam, não dá certo, porque muitas das vezes tem orado a situações e suas orações não são ouvidas, porque algo que está em seu coração está interrompendo a sua ligação com o Pai. E isso é muito sério. Vamos para o quarto erro: desistir fácil ou confiar mais nas circunstâncias do que em Deus. Muitas das vezes, né? Estamos aí vendo o caos, estamos vendo as dificuldades, estamos lamentando, reclamando, questionando as situações, né? Espera vir a provisão do homem, do governador, do prefeito, do patrão, mas não consegue depositar a sua confiança no Senhor. Não consegue ir no quarto, dobrar os seus joelhos e pedir ajuda do alto, né? Confia mais nas circunstâncias do que no seu próprio Deus. Esse também é um dos erros que muitos cristãos têm cometidos, infelizmente. E quinto e último da nossa lista de hoje, o quinto erro: saber da verdade, mas não praticar nem cumprir o seu chamado. Muitas vezes existem cristãos que estão deixando as coisas de Deus como a última opção, como o último caso. Eu vou para a igreja amanhã, não, hoje eu não vou, eu quero fazer isso e aquilo, está sempre ocupado, sempre negligenciando aquilo que Deus lhe determinou a fazer. E isso é preocupante, são erros que precisamos analisar urgentemente. Precisamos estar em linha com a palavra, precisamos buscar em Deus, que é a verdade, a sua palavra. E como crentes, lavados e remidos pelo Senhor, procurar viver uma vida que agrade ao Senhor. E como cristão, representar Deus na terra, nas atitudes, naquilo que for falar, naquilo que for fazer, o tratamento de um para com os outros, não é? E muitas das vezes nós cometemos esse erro, sabemos a verdade, mas não queremos fazer. Queremos fazer o nosso jeito, queremos fazer o nosso jeito brasileiro, né? Queremos nos colocar diante de Deus, nos colocar primeiro que Deus. E isso também tem sido um erro muito grave que muitos cristãos têm cometido. Então, o primeiro erro, orar pouco e negligenciar a leitura da Bíblia, parecer cristão por fora, mas não viver transformação por dentro, guardar mágoa e não liberar perdão, ser uma pessoa rancorosa, invejosa, né? Desistir fácil ou confiar mais nas circunstâncias do que em Deus, procurar provisão do homem, mas não espera na provisão de Deus, não confia na provisão de Deus. E o último, que é saber da verdade, mas não praticar e nem cumprir a ordem de Deus, que é o seu chamado. Então, vamos meditar aqui rapidamente em Tiago, capítulo 1, do 25 ao 26, que diz assim: alguém, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Então, vamos parar e vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Vamos perceber o quanto somos frágeis, o quanto somos dependentes do Senhor para realizar qualquer obra e do quanto precisamos nos parecer com Jesus, por mais cristão que sejamos. Porque Deus deseja de nós um caráter santo. Deus deseja de nós pessoas que não são apenas ouvintes
da palavra, mas pessoas que praticam o bem, que faz o bem, que ama a Deus acima de qualquer coisa, que busca viver a vontade do Senhor nas suas atitudes, nas suas ações. Como cristão, ele transparece Deus, ele transmite Deus em tudo aquilo que ele vai fazer, em tudo aquilo que ele faz. Então, este é o meu convite a você, que você possa refletir em nome de Jesus nesta palavra e que você hoje mesmo tenha a transformação necessária em Deus na sua vida, no seu caráter. Que você pare e veja o quanto você precisa e depende do Senhor. E que a gente pare agora mesmo de cometer esses erros e que a nossa confiança venha estar no Senhor. Que nós venhamos de verdade perdoar a quem nos ofende, a quem nos machuca, a quem nos quer ver mal. Que a gente venha perdoar, que a gente venha orar pelos nossos inimigos, pedir a Deus que a misericórdia do Senhor recaiam sobre elas, em nome de Jesus. E que venhamos de verdade ser cristão por dentro e por fora. Mostrar Deus em nossa vida. Que quando abrirmos a boca, que saiam palavras que venham trazer vida, que venham levantar uns aos outros, que venha abençoar, acrescentar, levantar a vida do nosso irmão. Porque aquilo que fazemos, aquilo que dizemos ser, é importante. E sabemos que Deus, um dia, Ele vai cobrar de nós aquilo que precisamos, né, como cristãos, mostrar para Ele as nossas obras, né? Mostre-me como estão as suas obras. Apresente-me as suas obras e o que você tem feito como cristão para o seu Deus. Que em nome de Jesus nós possamos nos levantar hoje como servos obedientes, como cristãos atentos à palavra, verdadeiros praticantes da palavra do Senhor. E que a bênção de Deus, que enriquece e que não acrescenta dores, venha estar sobre nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você venha estar sendo canal de Deus para a vida de alguém. Compartilhe esse vídeo para um irmão, para um amigo, para um familiar seu, para aquela pessoa que precisa entender que ela é especial e de que ela tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para Deus. O Senhor te quer por perto, porque Ele te ama. Amém? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.